Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola com a intenção de fazer com que os cristãos do primeiro século, de maneira tão cruel perseguidos, se lembrassem dos princípios que deveriam nortear a vida deles, tendo em vista a pressão externa que eles sofriam. A perseguição sempre foi um elemento distintivo da igreja verdadeira. A igreja de Jesus sempre foi amplamente perseguida. Na época em que Pedro escreve a sua primeira epístola, do ano 60 ao 68 aproximadamente, a igreja estava sofrendo intenso martírio, perseguição, e todo tipo de crueldade poderia ser vista por parte do império para com os cristãos. A estes cristãos, Pedro dirige a sua primeira carta. E a intenção de Pedro é fazer com que esses irmãos se lembrassem que eles não deveriam desanimar-se, não deveriam perder o foco diante de tudo aquilo que lhes cercava, que eles não poderiam negociar ou transigir aquilo para o qual eles haviam sido chamados, a sua vocação. E quando olhamos para esse texto, aprendemos que Pedro está exortando esses crentes a terem um convívio e agirem da maneira correta uns para com os outros, em face ao desânimo que poderia se abater sobre as suas vidas. E ele começa dizendo a esses irmãos que eles fossem criteriosos, que eles fossem perseverantes na oração, que eles tivessem amor intenso uns para com os outros, que eles não vivessem presos a murmurações. E tudo isso estava inserido na mensagem de Pedro. Tudo isso fazia parte da pregação apostólica e também daquilo que Pedro estava escrevendo à igreja que recebia a sua carta. Agora perceba comigo que Pedro ele está falando exatamente sobre as atitudes que devemos tomar em quaisquer tempos, em quaisquer circunstâncias. Aquilo que não pode ser alterado na vida cristã mediante as provações e as lutas do dia a dia. Primeiro observamos que ele inicia o texto, o versículo que nós lemos, dizendo: se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Isso quer dizer que Pedro estava agora dizendo à igreja que se alguém tivesse alguma ideia, tivesse algo a dizer, alguma opinião, deveria expressá-la de acordo com aquilo que Deus havia revelado, de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque sempre houveram na igreja pessoas opiniosas. Muitas pessoas estão carregadas com as suas próprias opiniões, a sua avaliação pessoal da vida e da causa final da existência. Você pode ir desde os círculos acadêmicos ou à mesa de um bar, e você verá que os homens filosofam e pensam e refletem sobre a vida, a existência e tudo mais. Discute-se de política, religião, ao preço do arroz. Os homens sempre têm uma opinião para poder tirar o país da miséria. Quem deveria ser o presidente da República? Quem deveria assumir os cargos públicos? E assim vai o homem com as suas opiniões. Quanto aos cristãos, qual é o mandamento de Deus em relação a isso? Se eu tenho algo a dizer, se eu tenho alguma opinião, se eu tenho algo a expressar com a minha boca, eu deveria expressá-lo de acordo com os oráculos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Agora, por que isso? Porque as opiniões dos homens tendem a acabar e a caducar. O homem sempre teve opiniões que não foram suficientemente boas para permanecerem de pé por toda a existência. Desde que o mundo é mundo, homens divergem no campo filosófico. Se nós lermos todas as obras dos grandes pensadores
gregos, nós vamos ver que haviam ali divergências sérias. Se você ler as obras de Sócrates, você verá o quanto ele vai divergir de Platão. Ambos eram intelectuais, ambos eram dotados de uma profunda capacidade de reflexão, mas assim mesmo eles discordavam. Quando olhamos para a Bíblia, observamos que ela deve estar em nossa boca, porque a palavra de Deus não é como a palavra dos homens. Conforme diz Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Portanto, se alguém tiver que falar, essa é a mensagem de Pedro. Se alguém for falar alguma coisa, dar uma opinião sobre o império, uma opinião sobre as circunstâncias que estão sobre a igreja, fale de acordo com os oráculos de Deus. Sabe por quê? Imagine o diálogo de 2 cristãos que tiveram martirizados entes queridos, que perderam propriedades, que estavam se escondendo da perseguição do império. Imagine o diálogo de pessoas traumatizadas, sofridas, que haviam tido perdas sérias. Se eles fossem dialogar sobre a sua existência, eles teriam muitas má notícias para divulgar. No entanto, se a palavra de Deus estivesse nas suas bocas, ela produziria vida aos ouvintes. Por isso que devemos ter a palavra de Deus sempre em nossos lábios, mesmo em momentos de adversidade. Se alguém quer falar alguma coisa, fale de acordo com os oráculos de Deus. As opiniões dos homens não mudam a vida de ninguém, porque não são vivas em si mesmas. A outra verdade que esse texto nos ensina é que somente Deus pode dar-nos forças para servir. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão lutando para vencer a si mesmo. Estão lutando para fazer, como alguns cantam até, pagando o preço para fazer a obra de Deus. Uma vez eu lembro, estava num culto em uma igreja e o grupo de mulheres cantou uma música, não é hino, isso não é hino. Eu estou pagando preço, eu estou pagando preço. Para entrar no céu, eu estou pagando preço. Se não fosse a igreja de pessoas que eu amo, eu tinha me levantado e ido embora, porque isso é uma heresia terrível. Porque se eu pago o preço para entrar no céu, o sacrifício de Cristo não valeu de absolutamente nada. O preço foi pago. Foi Ele que disse, enquanto estava crucificado, está pago, está consumado. Portanto, não existe essa história de pagar o preço para ser salvo. O preço já foi pago. As boas obras que nós executamos são fruto da salvação e do lavar regenerador do Espírito Santo em nós. Conforme diz Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 10, um texto célebre para aqueles que amam as doutrinas da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Foi Deus que preparou as boas obras, é o Espírito Santo que, movendo em nós, nos faz sermos melhores cristãos. O texto diz, se alguém serve à igreja, serve ao próximo, ajuda ao próximo, faça isso em Deus, faça-o na força de Deus, porque Deus supre. É Deus que lhe dará condições. É Deus que abrirá portas para que você compartilhe aquilo que recebeu. Esse texto aqui fala sobre servir uns aos outros e é uma referência também aos cristãos mais em posição social melhor. O reformador João Calvino dizia que Deus não enriquece para acumular, mas para repartir. E ainda Max Weber vai acusar João Calvino de ser o pai do capitalismo. Quem segue a linha de Weber não leu Calvino e não conhece nem um pouco da visão teológica, político-social de João Calvino. Deus enriquece homens para que esses compartilhem. Não é dar só ofertinha lá no gasofilácio e dízimo na igreja para sustentar a igreja, não.
é compartilhar com quem precisa, é ajudar aquele irmão, membro do corpo de Cristo, que comunga da ceia com você, que está em aperto. É partilhar com quem precisa de ajuda. Faça isso na força de Deus. Se alguém tem condições financeiras, disse o apóstolo Tiago, se alguém for à casa de outrem e ver necessitado, e cerrar-lhe o coração, do que adianta ir até alguém que está em necessidade com fome e dizer, fique em paz, seja confortado, se não lhe derdes o alimento cotidiano? Portanto, precisamos fazer as obras de Deus na força de Deus. Precisamos resgatar isso e dizer, eu preciso dessa ação de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus haja em mim e se mova em mim para que eu possa, no poder do Espírito Santo, levar adiante. Servi-lo no poder de Deus, na força de Deus. E aí o texto continua dizendo, para que em todas as coisas Deus, ou seja Deus, glorificado. A terceira verdade que o texto aqui nos ensina é que tanto falar de acordo com os oráculos de Deus, servir ao próximo na força de Deus, é para a glória dele, nunca para a nossa glória. O maior equívoco que alguém que prega muito bem pode cometer é achar que a bênção da sua pregação flui de sua própria intelectualidade, flui de sua própria capacidade e influência. O maior erro que alguém pode cometer, que é bem-sucedido financeiramente e ajuda ao próximo, é achar que ele é muito bom e que ele é uma pessoa que ama o próximo a ponto de dar aquele pouquinho para ajudar quem precisa. A glória precisa ser totalmente de Deus, por isso que é errado divulgar o número de pessoas que se convertem após uma pregação. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Eu não gosto, respeito, até entendo quem faz, mas eu não gosto desse costume que alguns pregadores têm de irem pregar numa igreja, fazerem seus apelos, coisa que eu não faço, e ali dizer, tantas almas no altar. Eu acho isso meio estranho, porque dá a seguinte impressão, tantas almas no altar, 10 almas no altar, porque eu preguei, porque eu fui usado por Deus. Deus, ele é glorificado quando as suas proezas não enaltecem nenhuma figura humana. E se alguma figura humana é destacada ante aquilo que Deus faz, Deus não é glorificado. Como numa imagem que circulou nas mídias sociais, de alguém dando uma sacolinha para um pobre, tirando uma selfie. Meu irmão, aquilo que sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Isso é um princípio básico que norteia a vida cristã, a prática cristã. E aí o texto continua dizendo, para a glória de Deus, como Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. E aí o texto termina dizendo, a quem, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aí então Pedro redunda a vida cristã, sendo para a glória de Deus, e entendendo que sobre todas as coisas Deus tem o domínio. Agora eu pergunto, quem é que vivendo aquela intensa perseguição, o martírio, a pobreza, perdendo seus bens, tinha senso total deste domínio de Deus diante de tudo que estavam enfrentando? Deus continua assentado sobre o seu trono. Numa ocasião, conta um pastor célebre no meio reformado, que uma senhora chegou até ele durante um velório e disse, pastor, onde estava Deus quando meu filho foi alvejado por esses tiros e morreu tão precocemente? Aquele pastor lhe respondeu, Deus estava sentado em seu trono, soberano, governando todas as coisas e permitindo que isso acontecesse, porque aprove a Deus que o dia do seu filho chegasse. Essa é a única resposta que temos a dar. Aonde está Deus em meio a essa perseguição toda? Aonde está Deus em meio a essa pandemia? Deus continua no controle de tudo. Sabe por quê? Conforme disse também o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando ele,
quem o impedirá? E aí eu concluo lendo 2 versículos adiante, o versículo 14 e o versículo 16 do capítulo 4. Diz assim o capítulo 14 e o capítulo 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É por isso que o apóstolo Paulo, falando acerca do seu espinho na carne, dizendo que ele orou ao Senhor para que o afastasse dele, e o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele conclui dizendo: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim habite o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Somente quando reconhecemos as nossas fraquezas e limitações, somos capazes de falar de acordo com os oráculos de Deus, somos capazes de ajudar quem precisa e somos capazes de viver para a glória de Deus quando entendemos a nossa limitação e fragilidade e sabendo que Deus governa sobre tudo de maneira soberana e inalterável. Eu gostaria de ler, como li na última meditação, um trecho do livro dos Mártires de John Foxe, sobre o martírio de Policarpo, um dos pais da igreja, bispo de Esmirna, na 4ª perseguição sobre Marco Aurélio, no ano 162 depois de Cristo. Assim nos diz o relato de John Foxe. Policarpo, o respeitado bispo de Esmirna, ocultou-se ao ouvir que o procuravam. Foi, porém, descoberto por um menino. Depois de servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes 1 hora de oração e foi atendido. Orou com tal fervor que os soldados, os quais o haviam detido, arrependeram-se de havê-lo feito. Todavia levaram-no ao procônsul. Ele foi condenado e queimado na praça do mercado. Policarpo respondeu-lhe, o procônsul pressionando-o, disse: jura, e te darei a liberdade, blasfema contra Cristo. Policarpo respondeu-lhe, durante 86 anos eu tenho servido, e nunca me fez mal algum. Como blasfemaria contra o meu rei, que me tem salvado? Ele estava na praça para ser queimado, já estava caminhando no viés do martírio, e disse que até aquele momento Cristo não havia lhe feito mal algum. E aí Policarpo assegurou-lhes seus algozes, os carrascos, que se manteria imóvel na estaca, que ele não sairia da estaca e não tentaria fugir. Então, ao contrário do que se costumava fazer, foi apenas atado e não cravado. Ao acenderem a fogueira, as chamas rodearam-lhe o corpo como um arco, sem tocá-lo. Ordenaram então ao carrasco que o transpassasse com a espada. Com isto, manou tão grande quantidade de sangue que o fogo apagou-se. Não obstante, por instigação dos inimigos do Evangelho, principalmente dos judeus, ordenou-se que seu corpo fosse consumido na fogueira, e a petição de seus amigos que lhe queriam dar um sepultamento cristão foi desprezada. Contudo, recolheram-se-lhe os ossos e o que foi possível dos seus restos mortais, e o enterraram decentemente. Mas o meu foco está na resposta de Policarpo ao procônsul. Durante 86 anos o tenho servido, e nunca me fez mal algum. Como blasfemaria contra o meu rei, que me tem salvado? Policarpo sabia, assim como Pedro sabia, que o sofrer cristão não é a ausência da ação de Deus, não é a ausência do amor de Deus. Deus não prova o seu amor para conosco nos abençoando, prosperando-nos, abrindo portas. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.